Muitos assuntos importantes, mas para começar, aproveitando inclusive esse anúncio de Donald Trump do governo norte-americano, nós pudemos acompanhar inclusive a transmissão aqui da Jovem Pan News, Donald Trump confirmando há pouco que o país irá aplicar um imposto de 10% ao Brasil sobre os produtos de importação. O republicano apresentou uma tabela com essas taxas que serão impostas aos parceiros comerciais da América do Norte. Ele afirmou que este é um dia histórico para os Estados Unidos e que essas medidas, além de fazerem a América rica novamente, vão fortalecer o mercado de trabalho e também a indústria do país, inclusive medidas que acabam atingindo o Brasil será taxado em 10% e a Europa 20%. Enfim, os nossos comentaristas farão um diagnóstico desse anúncio de Donald Trump, chamado Dia da Libertação, inclusive as imagens recuperadas, esse anúncio feito há pouco pelo presidente Donald Trump. Chamar o Roberto Mota ao vivo com a gente, vai trazer também suas análises e reflexões, presidente dizendo que essas taxas vão libertar os Estados Unidos dos produtos estrangeiros. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Donald Trump e o Dia da Libertação, os anúncios em relação a essas taxações que vão abarcar muitos países, inclusive o Brasil. Mota. Boa noite, Caniato. Esse é um anúncio muito importante que a gente precisa analisar e entender o contexto dele. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Donald Trump está cumprindo as suas promessas de campanha, entre elas a de reduzir a dívida do governo americano e revitalizar a indústria dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma dívida de 36 trilhões de dólares. É uma soma de dinheiro incompreensível. E também tem um déficit nas contas públicas de 2 trilhões de dólares, é o previsto para esse ano. Então, no final do ano, a dívida, que é de 36 trilhões, vai crescer para 38 trilhões. É a receita para o desastre. Donald Trump está atacando esse problema em 3 frentes. Primeiro, ele está cortando o desperdício do governo americano, o que está sendo feito pelo Departamento de Eficiência Governamental do Elon Musk. A segunda frente é aumentar a arrecadação de impostos. E uma forma para fazer isso é aumentar as tarifas sobre a importação de produtos. A terceira frente de Donald Trump é a redução das alíquotas de impostos dentro dos Estados Unidos. Isso inclui o imposto de renda e inclui os impostos pagos pelas empresas. Com isso, ele pretende reativar a economia, inclusive através da desregulamentação. Esse é o panorama no qual se encaixa esse aumento de tarifas. Isso, anúncio feito há pouco em Washington, o início desse tarifaço, né? O tarifaço, esse é o nome que vem sendo dado, pelo menos aqui no Brasil, para essa política de taxação, as taxas recíprocas a produtos importados e países que também negociam com os americanos. O Dávila também está com a gente, conectado, vai trazer as impressões desse anúncio feito por Donald Trump. Inclusive, o Brasil será taxado em 10%. De que maneira isso acaba atingindo os nossos negócios? É preciso também levar em consideração a balança comercial e essa desproporção, né, Dávila? O Brasil é um player não tão importante quando a gente olha para os negócios feitos com os Estados Unidos. É verdade, Caniato. Bom, este não é o dia da libertação, é o dia do opróbrio, da desgraça. Os Estados Unidos abrindo mão das suas medidas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, lutando para abertura econômica, para redução de barreiras comerciais, que enriqueceram não só os países emergentes, mas principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou esse grande campeão de produtividade por causa do comércio global. E o comércio global criaram as cadeias globais de valor. Portanto, essa ideia de aumentar tarifa para tentar verticalizar a produção doméstica é de uma burrice ímpar. Isso não dá mais para fazer. A economia americana já está totalmente entrelaçada à economia mundial. E isto vai causar 3 coisas
péssimas para os americanos. Primeiro, vai aumentar a inflação, porque toda tarifa, Candiato, é um imposto que encarece produtos. Então, os americanos que comprarem produtos vão comprar mais caro, porque agora tem tarifa de 34%, 20%, 10%, dependendo da origem do país. Depois disso, vai diminuir o crescimento econômico, algo fundamental que os americanos esperavam, que agora ia ter uma retomada do crescimento econômico. E terceiro, vai agravar o problema fiscal, porque até agora só está no papo, só está na conversa fiada a história de desregulamentar a economia, de diminuir imposto sobre empresas americanas. Até agora só está na conversa, só espuma, não aconteceu nada. E este aumento de tarifa, Candiato, é o maior aumento de tarifa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É um tiro no pé dos Estados Unidos, é um tiro no pé no mundo, vai reduzir o comércio global, vai aumentar essas guerras comerciais, e isso não é bom para ninguém, principalmente para os Estados Unidos, que se beneficiaram muito deste comércio global nos últimos anos para enriquecer, se fortalecer e criar uma onda de inovação jamais vista desde o fim da guerra. Por isso, é um dia de vergonha. É os Estados Unidos traindo toda a sua tradição na política comercial internacional, na política externa, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Pontos de vista aqui em Os Pingos nos Is, e o Beraldo já mora há bastante tempo nos Estados Unidos, vai trazer também a temperatura desse anúncio feito há pouco lá na Casa Branca. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Bom, mais uma vez, Donald Trump usa o slogan, né, voltar a fazer a América grande, e ele destacando que essas medidas vão gerar trilhões e trilhões de dólares de benefícios para os Estados Unidos, para os norte-americanos, fala em deixar o país economicamente saudável, enfim, muitos destaques positivos para essas medidas que ele anunciou. Mas, enfim, suas impressões desse pacotão anunciado por ele, e quais são as perspectivas e, se der, qual é a temperatura desses anúncios, principalmente na imprensa norte-americana, Beraldo? O termômetro ainda está debaixo do braço. Daqui a pouco a gente vai saber a temperatura exata, Candiato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. O Dávila, ele tá chateado, enfim, com essa, né, tá com uma visão em relação aos anúncios feitos pelo presidente Donald Trump, que tá mais incisiva do que a minha. Eu vejo esse anúncio, primeiro, sob um aspecto de que, mesmo com todo o anúncio feito, toda a expectativa criada, os Estados Unidos ainda continua com tarifas, níveis tributários mais baixos do que outros países colocam em cima de produtos feitos nos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos têm que lidar com manobras, como o caso do Brasil. Quer dizer, anunciou-se ali, estava, né, fazendo parte do quadro apresentado pelo presidente Donald Trump durante a sua fala com vários países, inclusive o Brasil, dizendo que a relação com o Brasil será com base numa tributação recíproca de 10%. Então, produtos brasileiros serão tributados em 10% quando exportados para os Estados Unidos, e produtos norte-americanos, quando exportados para o Brasil, tributados em 10%. O problema é que aí vem esse manicômio tributário brasileiro, onde o Brasil pode se comprometer com essa tarifa de 10%, essa tributação de 10% na importação, mas depois o produto tem IPI, tem ICMS, tem isso e aquilo, e acaba havendo essa diferença gigantesca de preços entre os Estados Unidos e o Brasil. Quer dizer, o vinho produzido na Califórnia, ele não vai passar a custar mais barato do que o vinho produzido na Serra da Mantiqueira, porque há uma sequência de tributos que, quando o produto vem dos Estados Unidos para o Brasil, ele acaba influenciando de forma gigantesca o preço desses produtos. Pois bem, vamos olhar para os Estados Unidos. Quais são os seus desafios? Os Estados Unidos têm imensos desafios. O mundo hoje é um mundo de inflação alta, porque nós precisamos lembrar que desde a crise de 2008 houve
uma solução através de impressão desenfreada de dinheiro. Todos os meses o Banco Central norte-americano, o Fed, colocava em circulação mais de 60 bilhões de dólares. Esse dinheiro acabou por muito tempo represado nos bancos. O Banco Central Europeu fazia a mesma coisa. São realmente trilhões de dólares que ficaram represados aí nos bancos até que a pandemia de Covid-19 colocou esse dinheiro para girar e aí o processo inflacionário é muito grande. O mundo precisa resolver o problema de excesso de dinheiro. Há uma estimativa que nos próximos 10 anos, ou daqui a 10 anos, haverá mais de 10 trilionários nos Estados Unidos. Ou seja, isso significa que o dinheiro já não vale mais aquilo que a gente tinha a noção que ele valia. Isso precisa ser resolvido. Essa questão das tarifas muda a dinâmica de comércio dentro de um ambiente altamente inflacionário como a gente está vivendo hoje. E aí tem um outro elemento importante para a gente analisar também, do ponto de vista interno dos Estados Unidos, que é a mão de obra jovem. Os Estados Unidos têm uma tradição de colocar boa parte da mão de obra jovem para atuar, por exemplo, dentro dos exércitos. Os Estados Unidos sempre, como a polícia do mundo envolvida em guerra, suas tropas indo para o Iraque, indo para diferentes países e tal. Só que agora essas guerras já não são mais travadas ou lutadas com esses jovens. Hoje a guerra é cada vez mais de tecnologia. Os Estados Unidos precisa arrumar ocupação para essas pessoas que têm uma escolaridade média boa, ou seja, o QI médio do norte-americano é mais alto que o brasileiro, por exemplo, mas esse camarada, esse grande conjunto de jovens que saem da escola, eles não serão gênios, eles não vão inventar um iPhone, eles vão ser simplesmente pessoas que vão viver uma vida extremamente decente, segura, muito mais decente que uma vida no Brasil, só que eles precisam ter uma ocupação, eles precisam ter um fluxo de caixa ali para poder, inclusive, ajudar a movimentar a economia. Os Estados Unidos precisa gerar empregos que exija pouca capacitação dentro do próprio Estados Unidos. Esse pessoal não vai para a China trabalhar. Então, há inúmeros desafios que precisam ser equacionados. Não dá para a gente fazer simplesmente uma avaliação simples, fria, de que é uma política equivocada. Não, há um esforço de resolver inúmeros outros problemas e essa questão das tarifas é um instrumento que tem a ver com esses outros aspectos também. É isso, as análises dos nossos comentaristas sobre o anúncio de Donald Trump e, claro, já estamos repercutindo, falando em consequências, de que maneira esse pacote impacta também a economia brasileira. Só trazendo um destaque da fala de Donald Trump durante o discurso, essa coletiva de imprensa, abrindo aspas para o presidente americano: os nossos pagadores de impostos foram enganados por anos, mas isso vai acabar. Em alguns momentos eu vou assinar uma ordem executiva histórica, enfim, antes do anúncio propriamente, instituindo tarifas recíprocas em países ao redor do mundo. Isso significa que eles fazem isso conosco. Nós também faremos isso com eles. Fecho aspas. Esse é só um trecho das muitas falas e declarações contundentes de Donald Trump. Eu vou passar para o Mota, só para trazer talvez um contraponto, porque Mota e Dávila trazendo aspectos diferentes, olhando para esse anúncio de Donald Trump, trazendo destaques ou apontamentos diferentes. O Mota, se quiser trazer, enfim, mais algum destaque, sublinhar mais alguma fala de Donald Trump, ou até trazer algum apontamento para o Dávila, fique à vontade. Quero sim. Eu não acho que essa medida que o Donald Trump está tomando vai provocar a catástrofe que estão anunciando. Eu acho que o Donald Trump está defendendo os interesses dos Estados Unidos e endereçando alguns problemas graves que existem nos Estados Unidos. Entre eles é uma dívida que está fora de controle. 38 trilhões de dólares é o que a dívida vai ser no final desse ano. Boa parte dessa dívida está nas mãos de investidores fora dos Estados Unidos. Eu não acho que essa tarifa necessariamente vai significar um aumento da inflação, porque vamos lembrar, inflação é o aumento do dinheiro em circulação que causa uma alta generalizada e contínua de preços. É lógico, se for colocada a tarifa num produto importado, o preço daquele produto vai subir. Isso não quer dizer inflação.
Na verdade, se essas tarifas efetivamente ajudarem na redução da dívida do governo americano, o efeito geral vai ser muito positivo para os Estados Unidos, porque vai ajudar a restabelecer a confiança na economia americana. A decisão de revitalizar a indústria americana também é uma decisão política que tem a ver com segurança nacional. Você viver no mundo onde as coisas, boa parte das coisas que você consome é fabricada no exterior é ótimo em tempo de paz. Em tempo de guerra, em que você precisa de algumas coisas, mas isso aqui é fabricado na China, isso aqui é fabricado, sei lá onde. Como é que a gente vai conseguir esses produtos? Então, eu acho que isso é e para lembrar que isso não é uma fantasia, foi o que aconteceu na pandemia. A gente subitamente descobriu que a maioria das coisas que eram necessárias, respirador da China, máscara da China, tudo vinha da China. E aí você se pergunta, e se um dia a China resolver que ela vai usar isso como arma política? Por último, o Trump é um negociador. Ele está colocando as cartas na mesa. Vamos jogar. A gente não pode esquecer o seguinte, os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do mundo. E aí acontece uma coisa engraçada, que muita gente, que é de difícil compreensão. Eu vou tentar resumir aqui rapidamente. Os americanos compram muito da China. Compram mais da China do que a China compra dos Estados Unidos. O que acontece? No final do ano, a China está cheia de dólar. O que a China faz com esse dólar? Compra papel do Tesouro americano. Ou seja, a China financia a dívida americana. É um processo, isso aí é um processo politicamente complicadíssimo e o Donald Trump está querendo reequilibrar isso. É lógico, se isso vai ser bem sucedido ou não, nós vamos ver lá na frente. Agora, que o que ele está fazendo corresponde às promessas de campanha e tudo isso se encaixa numa estratégia racional, não há dúvida nenhuma disso. Pois é, daqui a pouco eu vou passar para o Beraldo, que ele vai trazer um raio-x, vai fazer um raio-x, trazer o diagnóstico sobre como as medidas de Donald Trump impactam a relação com o Brasil, porque o Brasil está longe de ser um problema para os Estados Unidos, né, Beraldo? Daqui a pouco o Beraldo vai trazer as impressões dele, mas deixa eu passar a palavra para o Dávila, talvez fazer um complemento ou rebater, trazer o seu contraponto em relação ao que disse o Mota. Vai lá, Dávila. Contraponto ao Mota, porque tudo que ele disse não tem nenhuma evidência de dados históricos, é o contrário. O comércio mundial, a tarifa do Smoot-Hawley, que foi de 23%, caiu 2/3, ou seja, caiu uma barbaridade o comércio mundial. E quando você, Mota, sobe as tarifas generalizadas, gera inflação sim, porque todos os produtos quase fabricados no mundo hoje têm um componente internacional. Você vai comprar matéria-prima para fazer o tênis. Você vai comprar um iPhone, é feito em 10 países ao mesmo tempo. Qualquer coisa que você compra hoje tem componentes importados. Isso vai aumentar de 30% a 40%, dependendo do qual é a importância desse conteúdo. Então, isto vai gerar inflação, sim, porque não é sobre um produto, é sobre todos os produtos, porque está taxando países. E essas matérias-primas vão afetar o preço dos bens finais. E isso gera inflação, sim. E isso é provado pelos estudos, isso não é a gente. Segunda coisa, tarifa é imposto, é mais um imposto. Então o governo que diz que ia cortar imposto está criando um imposto, porque o produto fica mais caro. E terceiro, tarifa produz uma coisa muito ruim para a economia, defende setor que não consegue competir na economia internacional. É por isso que precisa de tarifa. E o exemplo disso, Caniato, é o Brasil. O Brasil é um país que tem tanta tarifa, por isso que aqui o telefone custa o dobro do que em qualquer outro lugar do mundo, por isso que o nosso carro é um dos mais caros do mundo, porque é essa economia protegida com muito tarifa. Não tem nenhum país que se deu bem com isso. Terceiro ponto importante, essa desconfiança em relação aos Estados Unidos vai fortalecer outras cadeias globais de valor. Por exemplo, como o acordo transpacífico dos países, como o acordo da Comunidade Europeia com o Mercosul e demais países. Ou seja, os outros países não vão abandonar o livre mercado porque os Estados Unidos está adotando uma política tarifária. E aí, quando cair a ficha que isso vai ser muito ruim para os Estados Unidos,
as economias vão se refazer com essas outras ligações. Isto é muito ruim para os Estados Unidos. Os Estados Unidos triunfou desde o fim da Segunda Guerra Mundial por causa do livre comércio. Quem foi o maior defensor do livre comércio, da Organização Mundial do Comércio, da redução de tarifas, foi os Estados Unidos. Ele sempre lutou por isso. Agora vem um presidente que joga fora a história dos últimos 13 presidentes americanos, 14 presidentes americanos, sejam eles republicanos ou democratas, que sempre acreditaram isso como um valor fundamental dos Estados Unidos, do seu dinamismo econômico, da sua prosperidade comercial. Infelizmente, este é um presidente que parece que sabe ler balanço de empresa, mas não sabe ler história. Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Daqui a pouco o Cristiano Beraldo vai trazer as análises sobre de que maneira esse anúncio impacta na relação com o Brasil. Trouxemos a informação, taxação de 10% para o Brasil, já começa a valer a partir de amanhã. Então a gente vai ficar de olho também nessas movimentações e repercussões.